A cada 5 dias, uma mulher morre assassinada em Belo Horizonte, vítima de violência doméstica. Se procurassem ajuda, poderiam estar vivas. O Brasil é o terceiro país no ranking dos doadores de medula óssea, mas pessoas ainda morrem na fila de espera pelo transplante. Uma pesquisa do UFMG recicla 70% das pilhas usadas. E o Grupo Corpo comemora 35 anos. O Jornal da Estácio começa agora. Bom dia. Uma carreta transportando calcário tombou agora há pouco próximo ao anel rodoviário em Belo Horizonte. O repórter Alan Borges está ao vivo no local e tem outras informações. Uma carreta que transportava calcário tombou por volta das 8h30 da manhã no anel rodoviário. O veículo seguia de Vespasiano para o Rio de Janeiro e na altura do bairro 1º de Maio, região norte de Belo Horizonte, tombou e fechou a alça do anel que dá acesso à Avenida Cristiano Machado. Parte da carga e grande quantidade de óleo se espalharam pela pista, atrapalhando o trânsito. O condutor do veículo sofreu apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. A Polícia Rodoviária Estadual não soube informar quais foram as causas do acidente, mas o trânsito segue congestionado na região. A Polícia Militar segue monitorando os trabalhos, mas não há previsão para a liberação da pista. Os motoristas que puderem devem evitar passar pela região. É com você, Nayara. Obrigada, Alain. Entre todos os tipos de violência sofrida pelas mulheres, a doméstica é a que mais machuca e decepciona as vítimas. Existem várias instituições que ajudam essas mulheres a superar os traumas e denunciar o agressor. Hilda sofreu durante bastante tempo. Aguentou calada as humilhações e agressões diárias feitas pelo marido. Custei superar o trauma. Agora eu sou uma mulher tranquila. Hoje, depois de 40 anos de convivência, aprendeu a superar o medo e vive em paz com o marido. Mesmo após tantas decepções, ainda acredita que existe amor. O amor existe, O amor existe e é por isso que eu estou aqui. Que se o amor não existir, eu não estaria aqui. Eu amo meus filhos. A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres divulgou dados alarmantes. A maioria das vítimas tem entre 25 e 50 anos e ainda vivem com o agressor. 57% delas são agredidas diariamente. 68% das agressões são presenciadas pelos filhos. E 16% dos filhos também sofrem agressões junto com as mães. Em Belo Horizonte, existe um lugar que recebe as mulheres agredidas. O Bem-vindo é um centro de apoio a mulheres agredidas. Os atendimentos são realizados com orientações jurídicas e mulheres em situação de risco. O atendimento é feito em dupla por uma advogada e uma psicóloga. A manutenção da casa é por conta do homem e tudo, Então elas às vezes não trabalham, fica aquela situação de muito baixa autoestima e situação assim de necessidade mesmo. E por outro lado ainda a questão cultural, infelizmente ainda é forte também. A Casa Abrigo Bem-vinda fica na Avenida do Contorno, número 231, no centro, em Belo Horizonte. Mais informações pelo telefone 3277-4973. E o Brasil é o terceiro país no ranking dos doadores de medula óssea, mas pessoas ainda morrem na fila à espera pelo transplante. A leucemia foi diagnosticada em Pedro Henrique aos 12 anos. Ângela disse que 3 doadores foram compatíveis. Tarde demais. Muito doente, Pedro Henrique não pôde ser transplantado e morreu aos 17 anos. Para a mãe, só restaram resignação e lamento. Isso pode acontecer com várias pessoas, porque nós andamos durante muito tempo dentro do hospital e nós presenciamos muitas cenas positivas como negativas. Casos como o do filho de Dona Ângela é cada vez mais comum para quem sofre de leucemia. Segundo o Hemominas, o número de doadores ainda é muito pequeno e a chance de encontrar um doador de medula compatível é de 1 a cada 100 mil doadores. Responsável pelo setor de captação da Fundação Hemominas, Heloísa Gontijo destaca a simplicidade do processo de cadastramento. Nele, está inclusa a retirada de uma pequena quantidade de sangue para testes preliminares. Segundo ela, a grande maioria dos brasileiros está apta à doação. Ela disse também que a leucemia possui causas desconhecidas. Esse tipo de câncer se dá exclusivamente nas células do sangue e, na maioria dos casos, a única alternativa de cura é mesmo a cirurgia. Para aumentar as chances de quem precisa, o Hemocentro de Belo Horizonte promove inúmeras campanhas,
Mas, segundo Heloísa, a falta de informação dos brasileiros impede o aumento do número de cadastrados. As pessoas que têm idade entre 18 e 54 anos, que têm uma boa saúde, podem se cadastrar como candidato à doação de medula óssea. Lembrando que o cadastramento de doadores de medula óssea é feito na Fundação Hemominas das 7 da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira, na Alameda Ezequiel Dias, 321, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. O telefone é o 3248-4515. Outras informações sobre unidades da Fundação podem ser obtidas no endereço eletrônico www.hemominas.mg.gov.br. A seguir, a reciclagem de pilhas retira do meio ambiente 70% de metais pesados. O Atlético perde mais uma chance de sair da zona de rebaixamento. Hot Sex, o mais novo sex shop da cidade. Se você sente falta daquele algo mais, venha conferir nossas promoções. Hot Sex, tudo para o seu prazer. Problemas em anunciar? Coloque o seu produto no lugar certo. Gran BH Outdoor. Já participei de vários salvamentos e buscas, mas você pode tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Em caso de enchentes, evite ruas inundadas. Não pule de ponta em locais desconhecidos. Tome cuidado ao limpar janelas. E ao subir em lajes ou telhados, olho vivo com as fiações elétricas. Nunca passe trote para o Corpo de Bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Projetos de recolhimento de pilhas e baterias têm mobilizado a população. Foi o que aconteceu em um condomínio de Belo Horizonte com alguns moradores que não abrem mão da consciência ecológica. As pilhas e baterias que usamos no nosso dia a dia, na maioria das vezes, são descartadas de forma irregular, causando danos ao meio ambiente e à saúde da população. Moradores de um condomínio de Belo Horizonte, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tomaram a iniciativa de recolher essas pilhas e baterias para reciclagem. Nós tivemos essa ideia de recolher as pilhas, as baterias de celulares, para fazer uma reciclagem. E eu, às vezes, desço de porta em porta para ajudar a pedir para as pessoas, para lembrar, né? Que muitas pessoas esquecem, de não esquecerem, de deixar as pilhas, de juntar para numa caixinha, porque eu acho que o meio ambiente agradece. O pesquisador Alfred Keller, há 6 anos, se dedica aos estudos sobre o reaproveitamento e a transformação dessas pilhas e baterias em adubos e fertilizantes para o solo. Todos os metais pesados são tóxicos e eles, ao ser distribuídos no meio ambiente, vão ter algum efeito normalmente negativo quando eles são muito concentrados. Em pouca concentração, zinco e manganês são úteis ou necessários para a vida. Por outro lado, eu acho que não devem ser desperdiçados.
Então tem tanto impacto ambiental e trabalho para recuperar esses metais de minérios. E aqui temos um minério quase pronto que pode ser trabalhado, né? Eleições 2010. Sai mais uma pesquisa com os números dos candidatos à presidência da República. Acompanhe os dados com Flávio Cândido. A candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, abre vantagem nas pesquisas com 45% contra 29% do candidato do PSDB, José Serra. Pela primeira vez, o candidato ficou abaixo de 30%. A pesquisa revela também que a candidata Marina Silva, do PV, manteve os 8% registrados na última pesquisa. Os outros candidatos não chegaram a 1%. A margem de erro da pesquisa é de 1,8 pontos percentuais. A pesquisa registrou ainda 5% de votos brancos e nulos e 12% de eleitores indecisos. Se as eleições fossem hoje, Dilma seria eleita no primeiro turno, já que teria mais votos do que a soma dos outros candidatos. A pesquisa feita pela Vox Populi ouviu 3 mil eleitores em 219 municípios, entre os dias 7 e 10 de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ao esporte. O Atlético joga mal mais uma vez e continua na zona de rebaixamento. Bom dia, Érica. Está difícil para o Galo, né? Bom dia, Márcia. É verdade. 11ª derrota em 17 jogos. Já o Cruzeiro, que jogou no sábado com o Vasco, empatou por 1-1 em São Januário. Neto Berola abriu o placar para o Galo aos 7 minutos do segundo tempo. O Palmeiras estava perdido nos primeiros minutos e assistiu o adversário jogar. No contra-ataque, o Verdão conseguia empatar com o gol de Marcos Assunção. E dessa vez foi o Atlético Mineiro quem se perdeu em campo após o gol. A defesa do Galo não conseguia parar o atacante Kleber, que tocou para Luan e recebeu de volta pelo lado esquerdo, chutando por baixo das pernas do goleiro atleticano, que nada pôde fazer. Final do jogo, Palmeiras 2 e Atlético Mineiro 1. Vasco e Cruzeiro tiveram um jogo equilibrado e ficaram no empate. As equipes mostraram empenho dentro de campo. Aos 44 do primeiro tempo, Zé Roberto fez o gol, mas 4 minutos depois, Fernando marcou o gol de empate do Cruzeiro. Final do jogo, 1-1. Obrigado, Márcia. Até a próxima. Ok, muito obrigado, Érica. Uma massa de ar polar baixa a temperatura em todas as regiões do estado. Veja a previsão do tempo com Germânia Santos. Uma frente fria que vem do litoral do Espírito Santo e do sul da Bahia deixa o tempo nublado com chuva fraca no leste e na zona da mata. No centro, o sol aparece entre as nuvens. No Triângulo Mineiro, o tempo fica ensolarado. A temperatura máxima em Belo Horizonte deve chegar aos 19 graus. Em Juiz de Fora, 17. E em Montes Claros, máxima de 24 graus. Em instantes, as manifestações culturais de cada região do estado retratadas em uma exposição e os 35 anos da coreografia do Grupo Corpo. Marina Sepúlveda, em todo lugar, em todo momento. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you.
Falei para você comprar um Ford Ka com som de fábrica, incluindo o sistema My Connection. Novo Ka Sistema My Connection. Você conectado com o mundo. Ford, com você em todos os momentos. Gostaria de passar algumas dicas para evitar incêndios. Não use cortinas perto do fogão. Não ligue vários aparelhos na mesma tomada. Cuidado com velas acesas. Nunca esqueça o ferro ligado. Se sentir cheiro de gás, procure ventilar o ambiente. Não risque fósforos nem acenda a luz. Nunca passe trote para o corpo de bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Deficientes visuais do Instituto São Rafael, em Belo Horizonte, entram nas ondas do rádio. Um trabalho de integração e sociabilidade. Você está aqui no coração do São Rafael. Com programação diversificada, a Rádio São vai ao ar todos os dias nos corredores do Instituto São Rafael. Os alunos participam dos programas. É um projeto muito interessante que a gente quer promover junto aos alunos do próprio Instituto São Rafael, que são deficientes visuais, a eles refletirem sobre o próprio papel deles, sobre a situação dele e, ao mesmo tempo, se promover a inclusão, a comunicação dessas pessoas, que também têm o mesmo direito que a gente a ser incluídos nesse processo que muitas vezes a gente não vê. Eles tendo acesso aos meios de comunicação, aos meios de comunicação de massa. Com 5 anos no ar, a Rádio Sanfa interage com alunos através de programas informativos de entretenimento. Em outubro, a rádio passará para o meio web, externando assim o mundo do deficiente visual. A expansão para o mundo da internet tem como objetivo promover a reflexão da inclusão dos deficientes visuais na sociedade. A importância é que isso é um avanço para a gente, porque o deficiente visual, ele identifica muito com o rádio, né? Então, quando esse programa, a web, estiver ao ar, aí a gente vai poder, as pessoas, amigas da gente, vai poder ouvir as nossas vozes, ouvir nossa programação e uma programação cultural, social e educativa. O folclore e o patrimônio cultural de Minas fazem parte da exposição Memórias. A mostra é uma comemoração ao Dia Nacional do Folclore. Livros que contam a história de pequenas comunidades e da cultura regional. Instrumentos e fotografias e manifestações populares são peças que compõem a exposição Memória. Todos os objetos foram doados. A viola de coxo, registro do início do século XX, o cipó de São João e quadros da década de 60. Partes da história de cada região de Minas montam um cenário da mostra. O objetivo é valorizar o patrimônio imaterial e as tradições do Estado. Para a presidente do centro, os documentários têm um peso especial na programação, pois é uma forma de aproximar os visitantes das comunidades regionais. Então, você tem, através do documentário, a possibilidade de ir em diversos municípios. O documentário que nós estamos apresentando aqui, parte desse documentário, ele atende a mais de 50 municípios dentro do estado de Minas Gerais. Temos um outro documentário que integra a participação, que já fala dos modos de lidar com determinadas ações. A exposição é aberta ao público e vai até o dia 15 de setembro. Pode ser visitada de segunda a sexta, das 8 da manhã à 1h30 da tarde. O Centro de Tradições Mineiras fica na Avenida dos Andradas, 677. Mais informações pelo telefone 3213-3484. Chegou a hora de se programar para o fim de semana. As dicas com Luana Persini. Na agenda cultural de hoje, temos alguns destaques, como a apresentação de dança do Grupo Corpo e o mega evento de música eletrônica, o Experience. Confira! No Mega Space, 14 horas de música eletrônica, com atrações nacionais e internacionais. Sábado, a partir das 11 da noite. O samba de Aline Calisto é a atração no Teatro Dom Silvério, hoje e amanhã, às 9h30 da noite. A cantora e compositora carioca Silvia Manchete apresenta o show Extravagância, hoje às 9 da noite no Teatro Alterosa. A minha curiosidade não para de crescer por você. A gente se conhece há tanto. O Grupo Corpo reapresenta as coreografias Zima e Lecuona para comemorar seus 35 anos.
no Palácio das Artes hoje e amanhã às 8h30 da noite, domingo às 7h, segunda e terça, 8h30 da noite. E veja agora as atrações de graça. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não ligo e não digo que fico, só vou aprontar. Martinália faz show amanhã em Contagem, às 9h da noite, na Praça da Glória. Para a criançada, a história de um gato que ensinou uma gaivota a voar. Em cartaz no Teatro do Sesc, amanhã às 4 da tarde e domingo às 10h30 da manhã. Para completar as atrações gratuitas, Amelinha e Paulinho Pedra Azul se apresentam neste domingo, às 11 da manhã, no Parque Municipal. Vale a pena conferir. E o Agenda Cultural fica por aqui. Até a próxima! Lá em cima deixou o seu barraco. E o Jornal da Estácio fica por aqui. Bom dia. Bom dia. Sonhos que nem sabem explicar, esquecidos no longe do olhar. Mas embora lhe falte tudo isso, a menina parece ter feitiço. Surto de catapora em Minas. Os pais devem ficar atentos. Alerta em casa. Crianças e adolescentes trocam as brincadeiras pelo computador. Os produtos da roça invadem a capital. Uma feira de agricultura familiar mostra a vida no campo. E o mundo dos quadrinhos entra na era 3D. O Jornal Estácio começa agora. Bom dia. Quem imaginou que a catapora, uma doença comum entre crianças, poderia levar pacientes à morte? A doença, transmitida por um vírus, faz novas vítimas em Minas. A repórter Josiane Lourenço, ao vivo, tem mais informações. Minas Gerais vive um surto de catapora. Desde janeiro já foram computadas quase 20 mil casos e 14 mortes. As crianças são as mais afetadas, mas em adultos a doença pode se complicar e levar o paciente à morte. Os sintomas da doença são pequenas lesões espalhadas pelo corpo e febre alta. Com o surgimento dos sintomas, o paciente deve procurar algum centro de saúde para iniciar o tratamento. Não existe vacina disponível no Sistema Único de Saúde, ou SUS, o que significa que a população tem que pagar pela imunização. O valor da vacina custa, em média, R$ 140. Júlia. 4 pessoas morreram na tarde desta segunda-feira em um grave acidente com um caminhão-tanque, em uma estrada de terra no município de Manhuaçu, na região da Zona da Mata Mineira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, carregado com óleo diesel, perdeu o controle do veículo em uma descida e caiu em uma ribanceira. O caminhão explodiu, matando 2 homens, uma mulher e uma criança de aproximadamente 8 anos. O caminhão fornecia combustível para uma empresa que faz a pavimentação da via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve pequenas explosões no local enquanto eles apagavam as chamas. Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Caratinga. Com a democratização da tecnologia, famílias têm cada vez mais acesso aos computadores pessoais e à internet.
Será que os pais devem se preocupar com o excesso da tecnologia na vida das crianças e dos adolescentes? As adolescentes Monique e Marcela chegam da escola e durante toda a tarde acessam a internet. Quantas horas por dia você fica na internet, mais ou menos? Ah, não sei, eu chego da escola e já mexo. Monique, o que você prefere hoje, as bonecas ou o computador? Computador. Por quê? Porque o computador tem mais utilidades e a gente pode brincar, é mais interessante. Com o avanço da tecnologia, brinquedos como bolinhas de gude, amarelinha e bonecas estão cada vez mais fora de moda pelas crianças e adolescentes. Para a psicóloga Denise Lonardelli, além de afetar a saúde e o convívio social, o uso sem medidas da internet pode trazer situações preocupantes, como a pornografia e a pedofilia. A gente não sabe até onde que a criança pode estar clicando e fazendo contato, sim, com pessoas de má índole, com pessoas mal intencionadas, como pedófilos, por exemplo. A ajuda dos pais é fundamental neste momento. Eles devem negociar com os filhos o horário para usar o computador e orientar em relação aos perigos que estão na internet. O computador tem uma senha, né, que bloqueia as coisas também. Com a proximidade das eleições, a disputa presidencial fica cada vez mais acirrada. Veja o comentário político de Paulo Azevedo. Há 11 dias do segundo turno das eleições presidenciais, os tucanos usam todas as armas possíveis para ganhar a simpatia do eleitorado. Segundo a pesquisa do Instituto Vox Populi, a petista Dilma Rousseff está crescendo nas pesquisas, mas uma disputa eleitoral só se decide no dia da votação, pois tudo pode mudar de repente. O governo Lula ganhou muita popularidade com um governo que tem um olhar para os mais pobres, que saíram da pobreza e da miséria e passaram a ser consumidores. Vários segmentos da população das chamadas minorias estão se organizando via internet e em manifestações populares para apoiar a continuidade do governo petista. Dilma não tem o apoio da grande mídia, mas tem o trunfo do apoio das centrais sindicais como a CUT, que poderá fazer a diferença. Agora é de esperar o dia 31 de outubro para votar e esperar apurações para ver quem será o escolhido. Em instantes, uma feira traz os produtos da roça para a capital. E o esforço do Atlético para sair da zona de rebaixamento. Já participei de vários salvamentos e buscas, mas você pode tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Em caso de enchentes, evite ruas inundadas. Não pule de ponta em locais desconhecidos. Tome cuidado ao limpar janelas. E ao subir em lajes ou telhados, olho vivo com as fiações elétricas. Nunca passe trote para o corpo de bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. A riqueza do artesanato de Minas e os vários sabores de todas as regiões do nosso estado é a quinta Agriminas na Serraria Souza Pinto. Tem até colmeia ao vivo e a cores. O traje extravagante não deixa nenhuma dúvida. Doce mesmo no trabalho dessas jovens. Só o alimento produzido por essas pequenas criaturas. Irani logo explica a importância desse cenário. O objetivo maior, é que as pessoas da cidade tenham o conhecimento, ao funcionamento de uma colmeia, a vida das abelhas, coisa que seria praticamente impossível que elas tivessem acesso aqui na cidade. Oportunidade única encontrada pelo visitante nessa feira de agricultura familiar, o artesanato também tem presença garantida. Belos exemplares de cerâmica, tecidos, objetos de palhas. Tudo é transformado em perfeita obra de arte. Dona Sueli está otimista com a exposição de seus chinelos, feitos de bagaço de cana. Então a gente está começando agora e está tendo um bom resultado. Os sabores da culinária mineira também não fica de fora. O mundo caipira na cidade grande. O norte de Minas está muito bem representado, Pequi. E lógico que a cachaça também significou uma tradição à parte.
Além de expor os seus produtos durante a feira, os agricultores têm a oportunidade de se qualificar e trocar experiências. Para o organizador, a feira, que acontece há 5 anos, é uma espécie de vitrine da tradição mineira. Nela, o pequeno agricultor e o artesão são valorizados e têm a renda complementada. Segundo Wilson, quem compra também sai lucrando. Os nossos produtos da agroindústria familiar é trabalhado, muitos artesanalmente, com conjunto familiar, sem uso abusivo de veneno, de agrotóxicos, enquanto que o grande negócio, ele se preocupa com a grande escala, com o agronegócio, do grande empreendimento, da monocultura, e ali não trabalha família, trabalha máquina. A ecoterapia é mais uma aliada no tratamento de pacientes com problemas motores ou doenças mentais. A prática ainda é pouco divulgada no Brasil, mas já é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1997. Tetraplégico e sem os movimentos do lado esquerdo, após ter sido baleado na cabeça, Denis se recupera com auxílio da ecoterapia, um tratamento diferenciado que mudou a vida dele. Hoje eu fico em pé, consigo comer com a minha mão, escovar os meus dentes. Minha qualidade de vida mudou 200%. A ecoterapia é indicada para pessoas que sofrem dos mais variados problemas de saúde, tais como cifose e escoliose, que são doenças da coluna, mal de Parkinson, vítimas de AVC, acidente vascular cerebral, portadores de distúrbios mentais e comportamentais, entre outros. O coordenador do projeto, Tenente Edson Fernandes, explica o tratamento. A ecoterapia é um tratamento voltado para a recuperação, a reabilitação dos deficientes físicos pela prática e utilização do cavalo. Por ser o cavalo um único animal com um movimento tridimensional, ou seja, ele imita aproximadamente os movimentos do ser humano. Este tipo de tratamento tem mudado a vida de muitas pessoas. São cerca de 90 que participam do projeto. Os especialistas acompanham a evolução dos pacientes, que surpreendem a cada dia. A fisioterapeuta do projeto, Cíntia Magalhães, explica que o tratamento é dividido em 3 fases. Primeira fase, que é quando a criança não tem nenhuma autonomia, ou o adulto, né? Não tem nenhuma autonomia, nenhum controle sobre o cavalo, que quem mais controla mesmo a sessão é o terapeuta. Tem a fase a segunda fase, que é a educação e reeducação, que é quando a criança já tem um controle maior, a gente já pode colocar atividades com cores, formas, números, associar uma atividade mais lúdica. E tem a terceira fase, que é a pré-esportiva, que é uma fase onde a criança ela já tem um controle da rédea, então ela já domina o cavalo, né? Mas para o tratamento dar certo é preciso o apoio da família. Se depender da mãe do Denis, carinho é o que não vai faltar. Isso aqui foi maravilhoso. A turma aqui é muito boa, as médicas, os meninos, tudo muito legal. Toda aula aí você está presente? Toda aula. Todo dia vem, não vai um dia, eu que trago. Mais informações sobre a ecoterapia no telefone 2123-9528. Vamos agora às notícias do esporte com Paulo Vivas. Bom dia, Paulo. Como estão os times mineiros no Campeonato Brasileiro? Bom dia, Júnior. A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com um saldo bastante positivo para os times mineiros. O Atlético, mesmo com o empate diante de sua torcida com o Santos em 2-2, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Isso tudo graças à vitória do Palmeiras ontem sobre o Guarani de Campinas, o que fez com que o Atlético ficasse na 16ª posição, uma posição acima dos rebaixados. Já o Cruzeiro, com a vitória em cima do Vitória da Bahia em Salvador, conseguiu manter as suas chances vivas de conquista de título, mesmo com a vitória do Fluminense no Clássico Carioca contra o Vasco. Vamos agora aos gols do final de semana. O Cruzeiro jogou ontem em Salvador e venceu o Vitória em pleno estádio Barradão. O único gol da partida saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada pela direita, o atacante Thiago Ribeiro chuta, a bola desvia no zagueiro Jonas e vai parar no fundo das redes do goleiro rubro-negro. Placar final, Vitória 0, Cruzeiro 1. Neste sábado, o Atlético viu o Santos abrir o marcador aos 16 minutos de jogo com gol de Neymar chutando de fora da área. Num cruzamento de Serginho, o artilheiro Diego Tardelli empata de cabeça para o Galo. Aos 14 minutos do segundo tempo, após um forte chute do meia Renan Oliveira, o goleiro santista não segura e Obina faz o gol da virada atleticana. Aos 21 minutos da etapa final, numa falha do goleiro Renan Ribeiro,
Neymar empata novamente para o Peixe. Fim de jogo. Atlético 2, Santos 2. O destaque do jogo Atlético e Santos foi o reencontro do técnico Dorival Júnior com o craque Neymar, já que Neymar foi o pivô da saída do técnico Dorival do Clube Santista. Os próximos jogos de Cruzeiro e Atlético serão no sábado, às 19h30, o Atlético enfrentando o Flamengo na Arena do Jacaré e o Cruzeiro enfrentando o Corinthians no Pacaembu. Vale destacar também que esse jogo Cruzeiro e Corinthians é como se fosse uma final antecipada, já que os dois clubes ocupam a vice-liderança do campeonato. Pois é, Gilmar, essas foram as notícias de hoje. Nós voltamos amanhã com mais esporte aqui no Jornal da Estácio. Bom dia. Obrigado, Paulo. Obrigado. Comece a programar o final de semana, que terá temperaturas altas em Minas. A previsão do tempo com Alba Alves. Uma chuva em Belo Horizonte e região metropolitana melhorou a umidade do ar. Em algumas regiões, o tempo ainda é seco, com perigo de queimadas. Não há previsão para mais chuvas na capital. No final de semana, o tempo fica parcialmente nublado, com máxima de 22 graus. No Triângulo Mineiro, o final de semana será ensolarado. A temperatura pode chegar aos 30 graus. Em Januária, no norte do estado, a temperatura pode chegar aos 35 graus. Em Sete Lagoas, a máxima é de 28 graus. A seguir, um dos cartões postais de Belo Horizonte vira circuito cultural. E a animação em 3D é tema de workshop. Marina Sepúlveda, em todo lugar, em todo momento. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Esse é o último, só tem cabeça. Falei para você comprar um Ford Ka com som de fábrica, incluindo o sistema My Connection. Novo Ka Sistema My Connection. Você conectado com o mundo. Ford, com você em todos os momentos. Gostaria de passar algumas dicas para evitar incêndios. Não use cortinas perto do fogão. Não ligue vários aparelhos na mesma tomada. Cuidado com velas acesas. Nunca esqueça o ferro ligado. Se sentir cheiro de gás, procure ventilar o ambiente. Não risque fósforos nem acenda a luz. Nunca passe trote para o corpo de bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Um dos mercados que vem crescendo nos últimos tempos é o setor da estética. Cabeleireiros buscam maior qualificação nesse ramo, que se torna cada vez mais competitivo. No ramo da beleza, os cabeleireiros são profissionais muito requisitados. Há diversas áreas em que o profissional pode atuar, desde cortes a penteados. Para a Segala, que está há 15 anos no mercado, o bom profissional deve estar sempre se atualizando. Nós temos no mercado hoje curso de atualização, se atualizar sempre e buscar sempre informações a respeito do que é beleza. Hoje o mercado da beleza é extensivo e hoje o que não está na moda, a gente busca sempre colocações de cabelos mais soltos, com mais movimento, esse corte mesmo, um pouco mais desconecto. Então, para se manter no mercado,
precisa se atualizar. O dono de uma escola afirma que nem a crise afetou esse setor. A crise não afetou esse mercado, porque você tem um número crescente de consumidores entrando nele, né? Os homens entrando, pegando uma fatia cada vez maior do mercado, as pessoas cada vez mais novas buscando tratamentos cosméticos, idosos investindo cada vez mais, né, para manter uma aparência mais jovial, né? E a preocupação geral das pessoas com a beleza está aumentando cada vez mais também, por isso esse mercado continua crescendo. Empresários agregam vários serviços estéticos no mesmo lugar, tirando da informalidade o tão conhecido salão de beleza. O objetivo é uma expansão nas áreas, né, buscar novos mercados, novos segmentos, para que possamos agregar dentro da área da beleza. Então, com isso, atender uma quantidade maior de clientes, divulgando para o perfil tanto da classe A como classe B também. Cultura, história e muita diversão no entorno da Praça da Liberdade. Estas são as opções do mais novo Centro Cultural de Belo Horizonte. O antigo prédio da reitoria da UENG agora é um espaço de entretenimento. Ao lado funciona o Museu das Minas e do Metal. É aqui, na Praça da Liberdade, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, que está sendo implantado o projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade. Um dos principais objetivos do projeto é a valorização da arquitetura e da historicidade da praça e dos prédios ao seu redor. Outro objetivo do projeto é proporcionar espaços de entretenimento, cultura e lazer para todos os mineiros. É assim. Um a um, os prédios que abrigavam as secretarias do Estado vão ganhando nova cara e nova função. A praça é revitalizada e ganha novos ares. Os apreciadores da arte e da cultura aprovam a iniciativa. Projeto maravilhoso que leva as pessoas a voltar ao passado, ver o que se passou nesses prédios, o que aconteceu aqui. E o mais importante que eu estou achando é a preservação deles. O circuito vai transformar a região em um dos maiores complexos integrados de cultura do Estado e do Brasil. A gente já observa um aumento de números de centros culturais, restaurantes, galerias aqui no entorno da praça. A animação 3D ganha cada vez mais espaço no mercado. Um workshop em Belo Horizonte traz as tendências da comunicação digital. Quem não se lembra do supervilão Destruidor? A primeira aventura foi lutando contra o personagem Thor. Isso em 1968. Ele costumava ser líder de uma gangue de supervilões, que tinha uniformes, armas inspiradas em equipamentos de demolição de prédios com magias. Mas hoje, essa história ganhou novos aliados. Os heróis em quadrinhos foram modernizados, acompanhando as novas tecnologias. Atualmente, além de ler os quadrinhos, é possível assistir a história em uma tela 3D. Helder Moreira é criador dos bonecos. Com carreira sólida no mercado norte-americano, é o primeiro brasileiro a esculpir os personagens de uma das maiores companhias de entretenimento do mundo, a Marvel Cosmos, pela Bauer Designer. Lá fora é muito reconhecido. Aqui no Brasil ainda também estamos engateando para tirar aquela coisa, aquele clichê de que você só pode ser artista se você tiver um curso de belas artes, por exemplo, né? Você não é respeitado muito aqui no Brasil pelo que você faz. Lá fora, no resto do mundo você é respeitado como artista. É legal, é bem diferente. A animação 3D ganha cada vez mais espaço no mercado. O workshop de comunicação digital traz a Belo Horizonte esse final de semana as novas tecnologias do mercado. Durante o evento, vários palestrantes abordaram os desafios e o futuro do setor. Os temas variam desde blogs, redes sociais, animação 3D empresarial. Que a gente falou de vários sistemas, vários ângulos sobre design, sobre desenho artístico, sobre modelagem, sobre vários assuntos. Eu acho que tudo se canaliza a um tema só. A agenda cultural desta semana traz muitas atrações. Confira as dicas com Tabita Remígio. Tropa de Elite 2 estreia agora em todos os cinemas do Brasil. O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOP passou a ter 16 equipes táticas. As armas não estão lá, a operação está errada. Deu merda, Mangu. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada até eu mandar, tá entendendo? Aí, mané. Vocês engordaram um pouco, agora não vai assar. Aí, dá de colchão aí. Se não entrar, coronel, vai ter uma carne.
carnificina aí dentro. Carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu não quero ter que tirar o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero que você entenda é que minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. O Capitão Nascimento está de volta para enfrentar um novo inimigo, as milícias que dominam o Rio de Janeiro, e precisa manter o equilíbrio do desafio de pacificar uma cidade ocupada pelo crime, com as preocupações do filho adolescente. Deixa que eu assuma a responsabilidade sozinho. A responsabilidade é minha. O comando é meu. Para quem quer ir ao teatro, uma dica divertida. As Barbeiras contam uma história de 3 cabeleireiras que dividiam um luxuoso salão de beleza. Logo depois de um processo de falência, elas resolvem ir para uma região mais popular, onde aprontam uma grande confusão. A peça fica em cartaz até o dia 31 de outubro no Teatro Pio XII. Mais informações nos telefones 31 87 21 9174 ou 375 3004. O cantor e compositor Lenine apresenta seu show no Chevrolet Hall. Ele vai estar acompanhado dos músicos Pantico Rocha, Guila, Júnior Tolstói. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. O show é no dia 29, às 10 da noite. Mais informações pelo telefone 31 21 91 5700. Durante o mês, as crianças do Play City continuam instaladas no Shopping Del Rey, com brinquedos radicais, jogos e atrações infantis. O funcionamento é de terça a domingo, de 5 da tarde às 10 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 2 da tarde às 10 da noite. Os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15,5. De terça a sexta, sábados, domingos e feriados, R$ 20 inteira e R$ 10,5. O Agenda Cultural fica aqui. Até mais. O Jornal da Estácio fica por aqui. Bom dia. Bom dia e até amanhã. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência.